Olá pessoal, eu sou a Sinara Trufas e esse é mais um vídeo para o nosso canal. Então eu quero convidar você para ficar ligadinho para o que eu vou falar. Eu vou falar para vocês sobre o meu testemunho de conversão, meu testemunho do como que a minha vida hoje é e como é que era, tá? Então fica ligadinho, tá? São poucas palavras, mas que vai falar o que Deus fez na minha vida. Eu fui criada na igreja, né? Para você que não conhece. Antes você dá um like ali, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para a gente poder estar sempre juntinhos e vendo os vídeos. Eu fui criada então na igreja, meu pai era pastor, uma igreja pentecostal, uma igreja que eu como filha de pastor, eu sempre tive que dar exemplo, né? Como cristã, como filha de pastor. Lembro-me quando era criança, quando a gente limpava a igreja, a mãe ia lá limpar a igreja com as irmãs, a gente jogava água, era criança, brincava, curtia aquele momento. Estava sendo ensinado pra gente que a gente não cuida só da nossa casa, que a gente cuida da casa de Deus também. Então me lembro muito bem esses momentos que eu passei enquanto criança, enquanto criada na igreja. Não sei se você já foi criado na igreja ou conhece alguém que já foi criado. Muitos nem nunca entraram numa igreja, né? Só que aqui eu já lembro de uma palavra que diz que ensina o caminho, a criança o caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará desse caminho. Esse caminho é o caminho de Deus, é o caminho da palavra, viver a verdade, a palavra de Deus. Então, desde pequeno é um compromisso que você tem que fazer para com seu filho, porque ele não vai sozinho, ele é criança, você precisa levar o seu filho. Então, eu fui criada, meus pais me levaram, né? E eu agradeço a Deus porque ali eu aprendi na escola dominical, eu tenho fotos que depois eu posso estar colocando aí no final para você, eu pequenininha ali batendo palma, louvando a Deus, e isso desde pequena foi inculcado na minha vida. E isso me fez, ficou plantado, é uma semente que ficou plantado. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês que eu fui, ao longo do tempo, tu vai desenvolvendo, tu vai ficando adolescente, daí tu fica moça, daí casa. E por um momento, enquanto criança, eu aprendi ali na linguagem de criança. Mas eu fiquei grande, eu fiquei adulto, e eu não me vi num momento assim que eu não procurava nada, não procurava igreja, não agradecia a Deus pela vida, sabe? Eu me senti muito longe de Deus. E isso me deixou muito, me sentia muito vazia, então, muito vazia mesmo, porque quando a gente não tem Deus, a gente é vazio, a gente não tem aquilo que vem a preencher. Tu tenta preencher com relacionamento, tu tenta preencher com teu filho, com tua profissão, mas na verdade tem um lugarzinho aqui, ó, que é só Deus que preenche. E quando tu deixa ele preencher esse pedacinho aqui, tudo fica satisfeito, não vai ter nada pendente. Quando ele vem para mudar, ele muda tudo. Então foi isso que Deus fez na minha vida. Eu conheci a Deus de que forma? Um dia eu fui convidada pelo meu sogro para ir na igreja, e era um momento que eu passava muita dificuldade com a minha filha menor, porque eu tenho uma filha de 10 e um de 5. Então, quando o de 5 anos nasceu, a minha filha de 10 estava com 5 anos. E ela teve assim um certo ciúme, ela demonstrou através do nascimento da criança um certo ciúme. E ela regrediu algumas coisas, ela fazia na calça, que ela já não fazia mais, para chamar atenção, ela fazia isso. Eu levei em psicóloga, pessoal. Eu levei, eu ali, ó, ainda de resguardo da cesárea, com filho pequeno, bebezinho, eu levava ela na psicóloga, porque ela era demais, era direto, ela fazia as necessidades nas calças, ela chamou atenção, aquilo que o bebê não chamou, ela chamou atenção naquele momento.
E então eu tive que levar lá nessa psicóloga e eu dizia para a psicóloga, não está resolvendo, eu preciso que resolva, me ajuda. E o que aconteceu? Fui nessa psicóloga, levava ela e a psicóloga dizia assim, ó, tua filha é muito inteligente. Ah, tua filha é muito inteligente. E eu, na verdade, não queria saber se ela era inteligente, eu queria que resolvesse o meu problema. Só que naquele momento a psicóloga, ela usava as técnicas dela, só que não estava resolvendo. E eu lembro que nesse momento aí de levar ela na psicóloga e de arrumar uma solução para esse problema, o que aconteceu? Nesse meio tempo aí, eu não via nenhum resultado. E ela continuava, e o meu sogro me convidou para ir na igreja, que ele ia na igreja, então ele me convidou. E é desse momento agora que eu vou falar desse começo de mudança, tá certo? Então, pessoal, o meu sogro me apresentou, ele sempre vinha da igreja e ele sempre trazia é, a água ungida, ele sempre que tinha um propósito lá de fé, ele sempre trazia pra gente. E assim ele me convidou nesse dia para ir, foi um domingo, eu disse, eu vou. Eu me arrumei e fui com ele. Quando eu cheguei lá na igreja, foi na Igreja Universal que ele me convidou. Eu nunca tinha entrado numa igreja universal. Eu só ouvia falar boatos e tal, mas eu não conhecia a igreja. E eu entrei, eu sentei, só que eu fui assim, pessoal, eu fui com a mente aberta para ouvir. Eu fui com o coração aberto para... Eu estava no momento que eu mais precisava. Eu entrei lá, sentei, tudo que o pastor naquele dia falou, eu recebi aquilo tudo, assim. Ele falou sobre relacionamento marido e mulher, ele falou relacionamento você e Deus, ele falou o que era uma conversão, o que era a pessoa que era de um jeito e mudar para outro, ele falou sobre a vida financeira. Pessoal, eu fui sem nada, eu não fui sem nada de dinheiro, porque muitos acusam a igreja, né, de dinheiro. Eu fui sem nada, eu não tinha, eu naquele momento eu tinha só, eu tava precisando de Deus, eu fui em busca de Deus, eu entrei naquela igreja em busca de Deus. E uma palavra de fé, eu precisava de uma luz, porque nem com a psicóloga não estava adiantando para o meu problema. Então eu precisava de uma luz, e essa luz, ela vem da palavra de Deus. Então, através do convite do meu sogro, eu entrei na igreja, naquele dia, sentei, ouvi toda a palestra, toda a pregação, tudo que foi falado naquele dia. Gente, eu tenho faculdade, eu fiz faculdade, tá? Mas tudo que eu ouvi ali, naquele domingo, eu não escutei na faculdade, eu não ouvi aquilo ali. Ninguém ensina aquilo ali na faculdade. Gente, eu ouvi, aquilo ali para mim foi uma escola. Tudo que eu aprendi ali foi experiências para minha vida, para melhorar a minha vida, para ser uma vida abençoada. Gente, eu gostei tanto, eu saí dali tão renovada e tão cheia, preenchida, num domingo só, que a minha visão, assim, eu não podia mais sair dali. Então, assim, ó, eu fui naquele domingo e nunca mais eu saí, pessoal. Foi um domingo que mudou a minha vida. Às vezes você recebe um convite e você nem dá importância. Pode ver que aquele convite que você recebeu é aquele convite que vai mudar a história da tua vida. Então tu tem que agarrar com tudo. Porque às vezes a gente faz o convite e a pessoa às vezes assim nem dá importância, né? Tu vê, ó, um convite pode mudar a vida de uma pessoa. O convite do meu sogro mudou a minha história. Eu entrei naquela igreja aquele dia, eu ouvi aquilo tudo, fui para casa, a palavra ficou a semana toda ali e eu quero mais. Porque quando tu ouve a palavra, tu tá ouvindo da fonte. E tu quer beber mais essa fonte, porque essa fonte, ela é eterna. É a palavra de Deus, ela é eterna. Então ela é uma palavra viva, ela transforma, ela mudou a minha vida. Eu vivia de uma pessoa que não tinha, naquele momento estava sem Deus, sem uma luz, sem usar a fé, estava morta, minha fé estava morta. Porque fé todo mundo tem, né? Mas naquele momento a minha fé estava morta e eu não via solução. Então, através da palavra de Deus, através da pregação, dos votos que eu fiz, o mundo começou a mudar. A minha filha melhorou, tá? Porque aí tinha o propósito da água, eu fiz, os propósitos que o pastor falava, eu obedecia. E começou a mudar porque eu comecei a agir a fé. A Igreja Universal, na verdade, ela é a escola da fé. Eu já participei eu já fui em várias igrejas, já busquei, já me fui batizada em outras igrejas, mas é assim, ó. O que eu aprendi na Universal é que é uma escola da fé. Tu vai
trabalhar a fé, porque às vezes tu tens uma fé que está ali parada, tu tem que ser despertada. Então eu aprendi a usar a minha fé e tenho conquistado através da minha fé. Fé que eu tenho está sendo despertado na escola da fé, que é a Igreja Universal. Então eu quero convidar você, às vezes você vai pensar assim, Igreja Universal, e como todos falam, todos que falam não conhecem, todos que falam nunca estiveram lá. Muitos já tiveram e se rebelaram, se revoltaram. Então daí até a revolta, às vezes até contra Deus. Mas assim, eu quero falar de mim, da minha vida. Eu posso falar, porque eu estou lá dentro. Eu tenho autoridade para falar, porque eu vivo essa fé lá na Universal. A fé em Deus, na palavra de Deus, uma palavra viva que muda. Então assim, pessoal, lá eu aprendi a ser dizimista fiel, porque eu vivia de qualquer jeito, o dinheiro nunca dava, nunca sobrava, sempre trabalhei, o dinheiro não sobrava. Eu aprendi a usar a minha fé e através dos dízimos e ofertas, que é a fidelidade a Deus e não à igreja. Eu não estou fazendo para a igreja, não estou dando dinheiro para ninguém, eu estou dando dinheiro para Deus, estou devolvendo o dízimo que é de Deus, e que isso está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, que tem como mostrar e comprovar. Também eu aprendi a me relacionar melhor com as pessoas, a mudar o meu interior, foi o meu interior que mudou. Então, quando tu muda o teu interior, tudo ao seu redor fica diferente. Não adianta você mudar só o externo, ficar linda, arrumada, maquiada, se o seu interior tem mágoa, se o seu interior ele tem rancor de uma pessoa, ele tem raiva, ele tem ódio, ele não esquece, tu vive uma mente perturbada. Então assim, tu é uma pessoa que briga muito, tu é uma pessoa preguiçosa. Então assim, a partir do momento que tu muda o teu interior, vai refletir em toda a tua vida. A minha vida mudou por completo. Eu só não fui mudada só, um exemplo, na vida financeira. Não, o meu casamento é um casamento abençoado. O meu relacionamento com a minha família é abençoado. O meu relacionamento com as pessoas, com os clientes. Então assim, quando tu muda o teu interior, todo o teu exterior ele é atingido de forma positiva, porque tu mudou para melhor dentro da palavra. Então assim, a palavra que eu ouvi lá, isso vai fazer 5 anos, pessoal. 5 anos que eu vivi esse momento. Eu entrei lá, eu quis seguir essa fé, tá? Que é a fé prática o Deus é o Deus de já. Se ele não falou, ele não é o Deus da Bíblia que falou lá e tá lá na Bíblia e foi no passado. Não, ele age hoje, ele faz hoje. E é essa fé prática que a gente tem aprendido. Então assim, quero dizer para vocês que eu tenho uma vida abençoada. Vou nas reuniões de segunda-feira. O que é reunião de segunda-feira? É para tu abrir a visão, para quem é empresário, para quem está desempregado, para quem quer abrir a visão, para ganhar dinheiro, para dentro da palavra de Deus, o que as pessoas de fé conquistaram e o que você, usando a sua fé, pode conquistar. Então é essa visão que eu tenho aprendido nas segundas, nas quartas, buscar o Espírito Santo. A gente não vive sem o Espírito de Deus, porque se a gente viver sem o Espírito Santo, a nossa tendência vai ser carne, e a carne vai levar para a morte, e a morte eterna. Então, se tu vive no Espírito, com o Espírito Santo dentro de ti, se tu é movida pelo Espírito, pela palavra, tu tens o Espírito de vida, de luz. E é esse Espírito que vai te levar para a vida eterna, é a salvação, que existe um plano de salvação para mim, para você, para a humanidade. Só que nós temos que se voltar para esse Deus. Eu me voltei faz 5 anos, firme, não olho para trás, pessoal, de jeito nenhum. Eu posso falhar, posso, sou pecadora, sou, mas eu não vivo no pecado, é diferente. Você tem que entender o que é pecador e o que nós somos pecadores, já nascemos pecador, só que a gente não vive na prática do pecado. Não pode viver na prática da mentira, tu não pode viver na prática do engano, tu tem que ser uma pessoa verdadeira, justa. Tem um versículo na Bíblia que fala: ser perfeito como eu sou perfeito. Então a gente tem como ser perfeito se a gente se aproximar de Deus. É a palavra que fala: ser perfeito como eu sou perfeito. Então, se eu buscar viver na palavra, obedecer, viver a Deus e estar e andar em espírito e viver essa palavra, eu vou ser perfeita, porque eu estou me aproximando da luz, da verdade. Deus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E ela muda, ela transforma, é uma palavra viva, ela penetra, ela muda o que tu nem imagina. A nossa visão é limitada pelo poder de Deus. Deus é poderoso, Ele é o dono da prata, dono do ouro, Ele pode mudar a tua vida como Ele mudou a minha. Então é só você crer. Se você crer, você verá a glória de Deus.
Então esse é o meu testemunho, pessoal. Fazem 5 anos, hoje eu sou obreira na igreja, eu já fui da evangelização, eu trabalho no UNIP, que é um projeto de evangelização nos presídios. Então assim, pessoal, é um trabalho maravilhoso. Eu não estou trabalhando para o homem, não estou trabalhando para a Igreja Universal, estou trabalhando para o Senhor. É a obra de Deus. Então assim, ó, a obra começou dentro de mim. E agora não tem como eu ficar só para mim. Tu tem que falar, tu tem que mostrar para as pessoas o que Deus fez na tua vida. Deus mudou a minha vida. Ele me tornou uma pessoa corajosa, porque o Espírito de Deus é coragem. Eu era uma pessoa muito medrosa. As pessoas que me conhecem, medo disso, medo daquilo, medo daquilo. Então, assim, ó, são limitações que tu vence, porque tu tens o Espírito de Deus, é um espírito de coragem. Um dos meus medos era o medo de dirigir, então hoje eu não, né, é um dos meus medos, e eu venci, hoje eu dirijo, levo meus filhos para a escola. Quando a gente não tem Deus, que a gente tem dúvidas, as dúvidas elas se tornam um monstro na tua vida, e aí tu fica assim, ó, com medo. Mas quando tu recebe a luz, a palavra de Deus, tu vira um leão de gatinho, tu vira um leão, tu tem coragem para agir, porque é o Espírito de Deus agindo dentro de ti, não é tu, é o Espírito de Deus. Então não tem voz pro mal. Então se agarra com a palavra de Deus, pessoal. Pega a tua Bíblia, vai ler a tua Bíblia, vai na igreja. Você gosta de ir em outra denominação? Busca a Deus, eu quero que você busque a Deus, porque lá no céu não tem placa de igreja, lá vai ser os salvos, e os salvos são aqueles que em vida reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Então existe o Senhor e Salvador, Jesus, ele morreu por ti, ele morreu por mim, então você tem que abrir a tua mente e se voltar para a palavra, porque Deus, ele está aqui, ó, ele está de braços abertos te esperando, só que ele não é mal educado. Às vezes você está passando por uma dificuldade, como eu passei no passado, e se eu não tivesse aceitado aquele convite, eu estaria uma vida desgraçada ainda, sofrendo, com a minha filha sofrendo, e procurando recursos, e nada resolvia. Mas eu aceitei aquele convite, e aquele convite mudou a minha vida. Foi através do meu sogro, eu agradeço o meu sogro por aquele convite. Então hoje eu quero deixar esse recadinho para você. Procura uma igreja. Se você quiser ir na Igreja Universal, vá. Você tem dúvida por causa dos maus comentários? Quem será, né? Aquele que não quer deixar a pessoa ouvir a palavra de Deus, né? E existe uma força contrária que não quer deixar você ouvir a palavra de Deus. Mas você tem que lutar. É um sacrifício. Faz um desafio. Eu vou lá. E se a vida dela mudou, se a vida da Sinara mudou, a minha vida também pode mudar. Eu quero ver se realmente funciona. Faz um desafio. Eu convido você a fazer esse desafio, tá? Hoje é terça-feira, amanhã é quarta-feira. É a busca do Espírito Santo, pessoal. Não tem coisa melhor na vida. Nada vai preencher a tua vida. Você tem que entender isso. Nada vai preencher a tua vida. Não vai ser filho, nem profissão, nem dinheiro. Nada vai preencher a tua vida. Aquele vazio que tem dentro de ti. Porque o vazio que tem dentro do ser humano é só Deus que preenche. É o Espírito de Deus que preenche. Então, presta atenção no que eu estou te falando. Porque eu estou te falando de Deus. Não é de mim, não é do homem. É de Deus. É só o Espírito de Deus que vai preencher o teu vazio. Assim como ele preenche o meu. A gente tem dificuldade, a gente tem. Todo mundo, no mundo tereis aflições, está escrito na Bíblia. Só que assim, ó, eu venci o mundo, Jesus falou. Então, se ele venceu, nós, com o Espírito dele, nós vamos vencer. É diferente quando tu passa uma dificuldade sem Deus e com Deus. É diferente. Quando tu tens a fé, a força em Deus, sai o peso dos teus ombros. Tu confia porque tu confia, tu crê. Agora, quando tu é sozinho, tu não consegue, pessoal. Tu não consegue. Você tem que crer. Crer na palavra de Deus. É ela que vai mudar a tua vida. Tem chance para você sim, tá? Tem chance. Procura ouvir as coisas de Deus, abre a tua Bíblia, faz uma oração, dobra o teu joelho, Deus me ajuda, abre o entendimento e Ele vai te responder. Tá certo, pessoal? Esse é o meu testemunho que mudou a minha vida. Hoje eu tô aí 5 anos, levo os meus filhos para a igreja, para que eles venham, para que venha a ser plantada neles a semente, né? Como foi plantada em mim também. E você que não está levando seu filho na igreja, leva o seu filho na igreja. É tão importante a criança estar ali sobre a proteção do Senhor. A nossa família precisa da proteção de Deus. O mundo jaz no maligno, a palavra fala, mas a gente precisa da proteção de Deus. Então busca esse Deus enquanto você pode achar. Eu estou falando aqui através do vídeo, você pode estar assistindo agora e você pode estar aonde estiver, ouve a palavra de Deus, abra a tua Bíblia, faz uma oração.
ele deixou a oração que ele ensinou para nós na Bíblia, a oração do Pai Nosso, mas ele também, ele ouve quando tu fala, como eu estou falando contigo, Deus te ouve. E ele está mais perto de ti do que a tua roupa. Deus, ele está mais perto de ti. Só tem que se voltar para ele, tá certo? Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Esse foi meu testemunho de transformação, de conversão do que eu era. Eu era uma pessoa muito ansiosa, porque eu achava que tinha que ser tudo para ontem. Hoje eu tenho mais controle, mais domínio próprio. E isso é o Espírito Santo que dá. Tá certo? Um abraço, pessoal. Tchau. Não se esquece de dar um like ali, se inscrever no canal, tá? E divulgue esse vídeo para que outras pessoas venham ouvir a palavra de Deus. Um testemunho de fé, tá? Porque muitas coisas eu tenho conquistado através da fé. Um casamento abençoado, meus filhos abençoados, a minha casa, a vida financeira abençoada, e tudo isso veio através da fé, tá certo? Tchau!